Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um painel espírita da União Espírita Ramatiz. Estamos muito contentes de estarmos aqui com mais esse painel. O painel espírita da União Ramatiz visa levar aos nossos frequentadores, todas as pessoas que estão impedidas de estar pessoalmente na nossa casa, em virtude da necessidade de distanciamento social, né? E também aos nossos seguidores das nossas mídias digitais, que passaram a nos conhecer através do nosso Instagram, do nosso canal de YouTube, do nosso canal no Telegram, né? Uma visão espírita de temas que são relevantes no nosso dia a dia. E o nosso painel de hoje é Evangelho no Lar. Então, nós hoje vamos conversar sobre Evangelho no Lar. Como é essa prática? Quais os efeitos benéficos dessa prática? Por que essa prática é recomendada? Esse é o nosso painel nessa nossa tarde de domingo. Antes de iniciar o nosso painel, nós vamos a algumas informações sempre relevantes, né? Primeiramente, a gente começa agradecendo a todos vocês que colaboraram, colaboram, continuam colaborando com as doações para a nossa casa. Através do nosso QR Code, nós recebemos a sua doação. As doações, além de ajudarem na manutenção da nossa casa, também ajudam os nossos assistidos, né? Pessoas que já se encontravam em situação vulnerável e com a pandemia ficaram em situações ainda mais desafiadoras. Nós temos os nossos assistidos, a sua doação nos ajuda a ajudá-los. Também agradecemos aqui a todos vocês que colaboram, né? O nosso QR Code está na nossa tela e também a doação pode ser feita através da nossa chave Pix. Né? Nossa chave Pix é o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Vocês vão observar, quem visitar o nosso site a partir de agora, vocês vão observar que temos disponível um formulário para os enfermos, para colocar o nome das pessoas enfermas, não só vítimas da pandemia, mas enfermidades de um modo geral, que vão receber as energias curativas através do plano espiritual. Visite o nosso site, lá vocês vão encontrar o formulário para preencher o nome. Bem? Bom, então agora vamos voltar a falar do nosso painel, o Evangelho no Lar. Nossos convidados de hoje para o painel são dois conhecidos do nosso público, Maria Ângela Diniz e Anderson Pereira. Maria Ângela e Anderson são ambos médiuns expositores da União Espírita Ramatiz, estudiosos da doutrina espírita, das obras do nosso mentor, Ramatiz. Ambos já atuaram como instrutores do curso do Evangelho do Lar na nossa casa. Todos vocês já são familiarizados com a Maria Ângela. Ela está conosco nas tardes de sábado, nas nossas palestras online. E Anderson está conosco nas noites de quartas e sextas no Evangelioterapia. Então, agora eu vou dar as boas-vindas a Maria Ângela. Maria Ângela, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde a todos e todas. Muito feliz de estar aqui participando desse programa. Falar do Evangelho, do hábito do Evangelho no Lar, para mim é um prazer enorme. Me traz uma recordação muito positiva, que além da prática já ser uma prática muito positiva, foi fora o passe, que é o primeiro trabalho de todo médium na União Espírita Ramatiz, foi a primeira tarefa que a espiritualidade me confiou, foi participar desse curso, né? Estar à frente do curso. E ali começou a minha história de trabalho
dentro da União Espírita Ramatiz. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui nessa tarde, conversando um pouquinho com vocês sobre esse assunto. E eu também quero dar as boas-vindas ao Anderson. O Anderson foi o meu instrutor no curso de Evangelho no Lar. Muito bom estar com você aqui, Anderson. Se eu fui o seu, a Mariângela foi a minha. A Mariângela me passou o bastão que eu acabei passando adiante depois. Mas foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na casa também. Foi maravilhoso. Foi muito bom. A gente aprende um bocado, principalmente para lidar com as pessoas, né, Mariângela? Sim, muito, muito. Aquietar um pouquinho esse nervosismo todo que tem, principalmente quando a gente recebe depois esse outro trabalho de palestra, e aí já dá um certo alívio, porque a gente já encarou as pessoas ali de frente para de cara a cara. Deus e a espiritualidade são muito sábios, né? Eles vão assim devagarinho com a gente, naquilo que a gente já pode, né? Não, vamos botar ele aqui nisso, né? Aí vai indo, aí depois vem a responsabilidade maior. Vai treinando, né? Isso. É bem por aí. É um prazer enorme ter vocês dois aqui nesse painel. Imagina. Tenho certeza que vamos conversar e falar e sanar dúvidas, tá? Mas, como todos que estão nos assistindo sabem, todo o trabalho espírita nós iniciamos e encerramos com a prece. Então, para dar início a esse trabalho, eu gostaria de convidar o Anderson Pereira para fazer a nossa prece de abertura. Por favor, Anderson. Vamos lá, então, vamos respirar fundo. De preferência, descruzar os braços, descruzar as pernas, mas principalmente descruzar o coração, se permitir estar aberto nesse instante. Quem for de fechar os olhos, pode fechá-los nesse instante. Respirar fundo mais uma vez. Vamos agradecer, dar graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma tarde, mais um trabalho da espiritualidade junto a essa casa, a União Espírita Ramatiz, agradecendo a cada um dos que são responsáveis nesse instante por esse trabalho, nossos amigos espirituais, queridos anjos da guarda, que estão ao nosso lado, de cada um de nós nesse instante, de cada um que nos assiste também, nos ajudando, nos protegendo, nos inspirando a melhores pensamentos, melhores atitudes. Queridos amigos trabalhadores, responsáveis pelo painel UER, que nos dão todo o suporte necessário para que tudo corra da melhor forma possível. Nossos queridos trabalhadores dirigentes de nossa casa, em especial nosso mentor Ramatiz, em quem tomamos esse nome emprestado, agradecemos toda a ajuda, toda a proteção e pedimos, nesse instante, por essa proteção. Nossa Mãe Maria, que nos dá o colo nos momentos difíceis, nosso mestre, amigo e irmão Jesus, em nome de quem nos reunimos e de quem certamente falaremos nessa tarde, mas acima de qualquer coisa, Deus, Pai de infinita bondade, de infinito amor, de infinita misericórdia. Muito gratos por essa oportunidade de estarmos aqui, pedimos a todos vocês, a Deus nosso Pai acima de qualquer coisa, devido à autorização para dar início a esse painel UER nessa tarde de domingo, dando graças a Deus. Graças a Deus. Estamos todos ficando mais em casa, né? Nosso lar tem sido o nosso refúgio, o nosso recanto. A gente tão importante cuidar desse nosso lar, né? Verdade. E aí eu vou começar a trazendo a primeira pergunta para a Mariângela, né? Nesse cenário aí, e de sempre. Por que fazer o Evangelho no lar? Por quê? Os motivos são muitos, né? Os motivos são muitos, né, Beth? Fazer o culto do Evangelho no lar é uma oportunidade incrível
para que encarnados e desencarnados se instruam. Então, uma oportunidade de estudo. Primeiramente, é isso, né? Jesus já nos alertava há mais de 2000 anos com a seguinte frase: conhecereis a verdade e esta vos libertará. Então, qual a nossa oportunidade de conhecer a verdade? Estudando a verdade. E onde elas estão? Estão no Evangelho. Né? Para nós espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma oportunidade de encarnados e desencarnados se instruírem. Por quê? Porque com esse conhecimento que a gente espera que com o nosso amadurecimento ele se transforme no entendimento, ele vai trazer para nós o benefício de, para nós encarnados, facilitar a nossa caminhada durante essa encarnação, né? Para os irmãos que já estão desencarnados, facilitar para eles a estada no plano espiritual, as decisões que eles possam vir a tomar lá, até mesmo numa oportunidade de reencarnar, fazerem escolhas mais assertivas, tanto para encarnados quanto para desencarnados, e trazer para o lar do encarnado inúmeros benefícios espirituais, né? Orientação para os desencarnados que estejam ali acompanhando aquele grupo familiar por algum motivo, né? Ou um inimigo de vida passada, ou um irmão que esteja naquele momento se afinizando com a vibração de alguém do grupo, né? Enfim, os benefícios são imensos. Só mesmo fazendo curso, procurando aprender o quanto essa prática nos beneficia, é que vai ficar um pouco mais claro do que nesse momento, né? Mas, assim, com certeza é agregar conhecimento e uma gama de energias positivas para cada pessoa que vive na casa, mesmo que essa pessoa não participe do culto, né? Porque não é claro que você participando, o seu benefício é maior, mas a espiritualidade não é como nós, né? Que só beneficia aqueles que os estão seguindo. Eles beneficiam independente da gente ter consciência até que eles existam ou não, que a gente acredite neles ou não, eles não estão preocupados com isso. A gente é que se preocupa com isso, né? É que faz as divisões, né? Faz os ismos, né? Eles não têm essas divisões com eles, né? Então, eles nos atendem independente de acreditarmos ou não, de estarmos participando do culto ou não, mas quando o culto acontece na casa, é um benefício muito grande para os que ali vivem, né? E também porque o nosso lar ele acaba virando um posto de atendimento, mesmo que a gente não tenha essa consciência, né? Quando tem essa prática constante, o nosso lar funciona como assim, como se ali fosse os paramédicos, né? Os irmãos espirituais que às vezes estão precisando de ajuda e recebem um socorro dos irmãos da espiritualidade socorristas, muitas das vezes usam a nossa casa como um primeiro posto de atendimento, de socorro para aqueles irmãos que estão necessitando de ajuda, para depois fazer os encaminhamentos necessários, como acontece com a gente quando é chamada SAMU, né? Os paramédicos nos prestam aquele socorro imediato e nos encaminham para o hospital que se faça necessário para aquele problema que a gente traz na hora. Funciona da mesma forma do outro lado, sendo que o atendimento é espiritual. Ai, muito obrigada, Maria Ângela. Realmente são tempos em que as necessidades são cada vez aumentando, né? Exatamente. E aí, Anderson, como é que você complementaria, falando porque tem necessidade de coisas mais complexas? O que é necessário para eu realizar o Evangelho no lar? Qual evangelho que eu devo utilizar? Como é que funciona? Fala um pouquinho para a gente, Anderson. Bom, já que estamos dentro de uma casa espírita, pelo menos nós que frequentamos a UER, né, a União Espírita Ramatiz, mas quem se afiniza com o espiritismo também, a gente dá um conselho bem básico. O que a gente precisa para fazer o Evangelho no lar? De um livrinho chamado, como disse a Maria Ângela, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto. Basicamente, a gente só precisa disso. Mas, claro, como estudo nunca é demais, a gente sempre pode complementar também. Como é que a gente pode complementar isso? Através justamente das obras básicas, porque são as obras base do Espiritismo, onde a gente aprende
desde quando tudo começou de fato, né? Então, não vou me alongar muito, porque senão eu vou acabar fazendo um curso aqui, que dá vontade, né, Mariângela? Dá. Oi, como? Mas um dos intuitos também é nos libertar de mais influências, de mais energias ou qualquer coisa do tipo, justamente através do estudo, estudando e colocando em prática. Então, quando a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, entende as lições de Jesus sob a ótica espírita e entende a importância de colocar em prática e começa a colocar em prática, eu automaticamente já estou me modificando e modificando todo o ambiente à minha volta. E, claro, também pode parecer meio vago ler direto o Evangelho segundo o Espiritismo, porque muita coisa que Kardec menciona ali está lá no Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro da codificação. Então, por isso que a gente aconselha também essa leitura em paralelo, em conjunto. Lê um pouquinho de um, lê um pouquinho do outro. Uma coisa que ajuda demais também, eu estou com o meu aqui do lado, é um copinho, uma caneca d'água, água, do tipo, não é obrigatório, porque nesse momento de estudo que a gente precisa estudar é o livro, mas como a Mariângela muito bem colocou, nossa casa acaba sendo um posto de ajuda, esse posto de ajuda também é para a gente, também é para a gente encarnado. Então, quando você tem uma água ali do lado, pede em prece para que ela seja fluidificada, para que eles auxiliem a nossa cura, ali são depositados medicamentos também. E tanto para quem faz sozinho, ou para quem faz em família, se quiser colocar uma jarra em vez de um copo, enfim. Mas dentro da água tem remédio, então a gente deixa a água ali enquanto faz o evangelho e depois bebe um gole dela. Ajuda um bocado. Bom, muito Além bom. disso, tudo que nos facilita. Uhum. Mas aí é completamente opcional, né? Seja uma música, incenso, tem gente que gosta de acender uma vela, mas o que importa é a adesão do coração, né? Isso que é o mais importante. O livro e o coração. Pois é, Ângela. O Anderson, aproveita que você falou sobre os ensinamentos, né? Você falou os ensinamentos de Jesus, porque a gente está estudando o Evangelho, né? Uhum. Mas como isso tudo começou? Vou pedir para vocês contarem um pouco de história, tá? Vou pedir primeiro, o Anderson começa falando para a gente quais são as origens e depois a Mariângela nos complementa. Fala aí, Anderson, quais são as origens da prática Evangelho no Lar? Eis que graças a Chico Xavier e seus espíritos amigos que nos trouxeram magníficas obras, a gente entendeu como isso tudo começou, de onde vem essa prática, que inclusive é uma prática de outras religiões também, ao longo de todos esses milhares de anos, de levar a palavra de Deus para dentro de casa, se faz muito no catolicismo, no protestantismo também. E dentro do espiritismo, isso nos foi, digamos assim, contado, né? Graças a Neio Lúcio, um dos espíritos amigos de Chico Xavier, que nos contou a origem do primeiro Evangelho no Lar. E agora, olha que curioso. Por que o primeiro deles foi feito? Primeiro, onde? Na casa de Pedro. Então, você vê que é Evangelho no Lar, porque começou no lar. E por que ele foi feito? Você imagina um grupo de amigos ali, todos eles reunidos, conversando, rindo, brincando. O que é que naturalmente acontece numa reunião dessas? Eis que a conversa começa a ficar, como Neio Lúcio diz, menos edificante. Graças a isso, Jesus intervém e sugere que alguém apanhe os escritos, as escrituras, e ali comece um momento de estudo e abre, então, o primeiro Evangelho no Lar. Então, você vê que foi o próprio mestre que nos ensinou o Evangelho no Lar, 2000 e poucos anos atrás. Né? Então, Mariângela, o Anderson falou do livro, né, do Neio Lúcio. Sim.
Mas o Evangelho no Lar, ele é mencionado em outras obras, com exemplos, né? Sim. Tem algumas referências, você pode passar para a Eu gente? separei aqui alguns livros, né, que são bem conhecidos, mas eu queria pontuar antes de falar os livros, com relação ao que o Anderson falou. Jesus ele teve um objetivo bem claro quando ele chamou os apóstolos para começarem essa prática, né? Nesse texto ao qual o Anderson se refere, é o primeiro textinho do livro Jesus no Lar, que é uma das obras que a gente pode, é um livro de mensagens que a gente pode utilizar, né, no culto do Evangelho no Lar. Ele conclama as pessoas a começarem a chamar as pessoas que buscam ajuda junto a eles, né? O que as pessoas queriam? Elas queriam um alívio imediato para as suas dores, fossem essas dores da alma ou do corpo. E o que Jesus está ensinando ao fazer o culto do Evangelho lá, ao estudar as Escrituras? A você sanar a causa das dores. Né? É você se libertar das dores através do conhecimento e da vivência daquele conhecimento, para que aquela ajuda que eles davam ali, né, que era o passe, entre aspas, né, aquele atendimento de cura espiritual ou física que eles faziam ali, para que aquilo não fosse mais necessário, para que, conhecendo a verdade, as pessoas que iam buscá-los sofrendo pudessem se livrar daquela dor e daquele sofrimento. Então, como é que a gente faz para isso? Buscando conhecimento, além do Pentateuco, que o Anderson já citou, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Livro dos Espíritos, que tem assuntos que são concomitantes com o do Evangelho, né? O Livro dos Médiuns, para quem quiser conhecer, mesmo que não pretenda trabalhar na mediunidade, Céu e Inferno, a Gênese. Tem outros livros que são livros de mensagens, livros que orientam a como fazer o culto do Evangelho que a gente pode usar. E aí eu indico aqui para vocês Evangelho no Lar, Oásis no Deserto, de Cristina Tobias. Outro livro também chamado Evangelho no Lar, de Miltz Carvalho Bormann, que é uma psicografia do espírito Meimei. Tem também o Culto do Evangelho no Lar, de Djalma Santos, tá? E Pequeno Manual do Culto do Evangelho no Lar, de Otávio Pontes. São livros que podem ser usados. Eu também queria indicar as obras infantis, né? Tem o Evangelho no Lar para criança, que é ilustrado pelo Maurício de Souza, ele usa a Turma da Mônica. Né? Ai, que bacana. Tem o Evangelho da Meninada, eu usava muito com meu filho quando ele era pequeno. Eu tinha sempre, junto com as obras do Pentateuco, eu tinha o Evangelho da Meninada, para trabalhar com ele também no culto evangélico. Tem uma linguagem mais próxima, né? A linguagem dele quando ele era criança. Que bom. Lembrei de alguns, de outros 2 livros que também poderiam entrar na lista, Mariângela. Pode fala! Um deles é pelo próprio Chico Xavier, se não me falha a memória, também da Meimei, se chama Evangelho em Casa. Também é muito bom, e ela conta como um romance. Então, ela conta de um jeito romanceado o que acontece durante algumas reuniões de Evangelho no Lar. Eu acho que você já me emprestou esse livro, eu acho. Ou já falou dele comigo, me mandou um trecho dele, alguma coisa assim. E outro que também deixa muito a gente deslumbrado com o que acontece quando ele é feito com vontade, com segurança para seguir adiante, é o próprio livro Os Mensageiros, de André Luiz, o segundo livro, né, da Vida no Plano Espiritual. Da série. E também mostra o que acontece do lado de lá, visto do lado de lá, durante o culto do Evangelho no Lar. É maravilhoso. Que é a minha próxima pergunta. Mas antes disso, eu quero comentar aqui para as pessoas que nos seguem, que no nosso Instagram, na bio, a gente vai botar um link, tem um link lá para o nosso Telegram, e a gente pode publicar essa lista no nosso Telegram. Muito bom. Para facilitar para as pessoas. Né? Então, voltando aqui para o tema, né?
a gente já comentou sobre algumas questões da prática, né? Nós temos aí, já falamos bastante sobre nossas referências bibliográficas, mas o que acontece mesmo dentro da nossa casa? Eu vou direcionar essa pergunta para a Maria Ângela, né? Como é que eu devo preparar o ambiente da minha casa para o culto do Evangelho no Lar? O que ocorre em termos de energia? Quais influências, né, que ocorrem? Porque às vezes as pessoas têm nas suas casas os seus conflitos, né? As suas dificuldades, e aí elas podem ficar curiosas. Como é que é essa influência? Como é que acontece em termos de energia? Maria Ângela, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. No momento do culto do Evangelho no Lar, né, o estudo ele atrai para nos amparar as equipes espirituais que são responsáveis por nos socorrer, por dar amparo, né, à nossa família. E essa equipe, quando você, por exemplo, as pessoas que frequentam a nossa casa, normalmente é uma equipe ligada à nossa casa que vai fazer essa tarefa. Para que eles vão ali nos amparar? Além deles nos darem um suporte espiritual, eles vão também fazer uma transmutação, uma troca de energia, né? Aquelas energias densas são dos nossos pensamentos que, ao longo do dia, oscilam entre positivos, negativos e mais ou menos, né? Aquela egrégora do desentendimento familiar, que infelizmente acontece. Não adianta a gente achar que estamos todos evangelizados e que o sagrado recinto do nosso lar é um paraíso, porque não é bem assim, né? A gente sabe que a gente diverge com o filho, diverge com o marido, com a esposa, diverge com... Se a gente tem alguém que nos auxilia nas tarefas ali, a gente diverge às vezes com o funcionário. Enfim, às vezes a gente diverge até com a gente, né? Tem aquele dia que a gente olha para a gente no espelho e fala assim, Jesus, o que é isso? Né? Então a gente não está satisfeito nem com a gente. E a espiritualidade que nunca nos deixa sozinhos, infelizmente, a gente é que determina se eles vão estar mais próximos ou um pouquinho mais afastados, porque quando a negatividade que a gente está gerando é muito grande, fica muito difícil para eles se aproximarem. Então, nos abrir para o estudo do Evangelho no Lar é uma oportunidade de chamar esses irmãos para mais perto, para eles nos darem esse suporte maior espiritual e fazer essa troca dessa energia mais densa para uma energia mais leve. Né? A leitura em voz alta dos ensinamentos de Jesus dentro da nossa casa gera uma energia positiva que favorece a atuação da espiritualidade, fortalece o cerco de proteção energética da nossa casa, o nosso próprio cerco de proteção energética, né? Ajuda os irmãos desencarnados que convivem com a gente no ambiente a absorverem também aqueles ensinamentos e se deixarem ajudar. Né? Muitos percebem com aquela leitura, com aquele estudo semanal, que ali não é o melhor lugar para eles estarem, que ao estar ali eles estão se atrasando, estão se prejudicando e prejudicando o irmão encarnado e a outros irmãos desencarnados. Então, muitos deles se deixam convencer dali mesmo a serem levados para um local de ajuda, ou uma casa espírita, ou já uma colônia, dependendo da condição de cada um. Né? Então, todo esse benefício que esse estudo pode trazer para nós, dentro de casa. E basta para isso que você, 15 minutos antes do horário marcado, você desligue televisão, desligue rádio, ou coloque uma música, como o Anderson já citou, mais apropriada para o estudo, normalmente uma música clássica, suave, para que as vibrações daquela nota musical também ajude no ambiente. O Anderson sabe falar disso com mais propriedade que eu, porque está à frente, junto com a Márcia da cromoterapia, e sabe dos benefícios, né, dos cronos. Né? Então, você colocar a jarra com água, né? Mesmo que você more sozinho, é bom que seja uma jarra, por quê? Se você faz ingestão de algum medicamento de uso contínuo, tomar esse medicamento com água fluidificada agrega mais positividade ao medicamento que você está ingerindo. Então, você pode fazer ingestão daquela água ao longo da semana. Sobrou, a família inteira faz, sobrou água na jarra, eu tenho um filtro, eu posso colocar aquele restante no filtro para a gente ingerir? Pode, ou então ir completando a sua jarra
até o próximo culto do Evangelho, e completando aquela jarra de água, e ter as obras da codificação, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, um livro de mensagens, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. A recomendação é que a gente leia em sequência, né? E já o livro de mensagens, não, a gente pode ler ao acaso, abrir o livro de mensagens e ler aquela mensagem ao acaso. Então, é essa preparação. Tem pessoas que gostam de botar incenso, pode colocar. Na época que eu estava à frente do curso, uma moça um dia me perguntou: eu posso ter flores naturais? Pode. A gente, dentro da doutrina espírita, não tem nenhum ritual, né? Mas, se a pessoa se sente bem acendendo um incenso, para que o aroma positivo, né, ou do incenso, ou das flores, sejam algo mais, não há nenhum impedimento que ela faça isso. A preparação basicamente é essa: os livros da codificação, se possível, uma musiquinha suave ou um silêncio, né? A jarra com água para que a espiritualidade fluidifique, para que todos possam fazer a ingestão ao final e depois ao longo da semana também, se as pessoas quiserem, e é basicamente isso. Muito obrigada. Bom, Anderson, só para complementar um pouco mais, falar das pessoas, agora falando dos encarnados mesmo, que estão nas nossas casas, né? Sim. Algumas pessoas podem ter dúvidas sobre quando eu tenho uma pessoa doente dentro da minha casa, ou quando eu for viajar, como é que eu faço? Se eu tenho criança, como é que eu lido com essa situação? Então, se você puder falar sobre essas situações, são situações que ocorrem, né, na vida da gente, às vezes, você precisa fazer uma viagem, ou alguém fica acamado, não pode vir até a mesa, e temos as crianças também, né? Fala um pouco para a gente, Anderson. Vamos lá. Primeiro, a respeito de quem estiver doente, por exemplo. Se for uma situação em que a pessoa tem condições de participar junto à mesa, junto com todo mundo, não tem problema nenhum. Mas se for uma situação em que a pessoa está acamada, mas está consciente, por exemplo, também não tem problema nenhum deixar a mesa ali de lado naquele instante e puxar a cadeira para o quarto para ficar junto da pessoa para ela participar. Até porque isso vai potencializar o tratamento dela, né? Porque ela vai ter o apoio espiritual junto com o tratamento físico. Mas digamos que a pessoa esteja acamada e não esteja consciente ou não consiga participar. Tem problema fazer em algum outro cômodo? Também não tem problema. Até porque a gente pode sempre pedir pelo restabelecimento da pessoa que mora com a gente. Com certeza eles já estão vendo a situação da pessoa e já estão ajudando tanto quanto podem. Também pode ser feito no quarto junto com a pessoa? É claro que pode. Eu já ouvi casos de evangelho que eram feitos no banheiro. E isso é verdade. A pessoa me contou. Sim. E funcionou. E funcionou, porque ela não tinha o apoio da família para fazer. A família não aceitava que ela fizesse o estudo espírita, porque não aceitava o espiritismo. Ela começou a fazer sozinha, trancada no banheiro. E durante um tempo foi fazendo até que perceberam que todo dia, naquele horário, todo dia da semana, naquele horário, ela estava no banheiro. E aí ligou aquela chavinha, sabe? O que a pessoa está fazendo ali? Foi lá perguntar para ela. Falei, bom, já que vocês me proibiram, eu comecei a me isolar, me fechar para poder fazer esse estudo sem atrapalhar ninguém. E, surpreendentemente, a resposta foi, então não precisa disso não, vai estudar no seu quarto ou coisa do tipo. Então, olha como já modificou o ambiente em volta, né? Sim. Isso é para mostrar que não importa em que lugar do lar a gente faça. Claro que sendo feito no lar, já que é um evangelho no lar também, né? O que mais? A respeito das crianças, devo convidar para participar? Sim, claro. Quanto mais envolvidas elas estiverem, melhor para elas, porque afinal, como Pitágoras costumava dizer, né, que a gente eduque as crianças para não precisar punir os adultos. E que educação melhor temos do que as palavras de Jesus e esse entendimento? Vai ficar um pouquinho complicado para ela se a gente fizer de acordo com os livros do Pentateuco e apenas com eles. Justamente porque a gente precisa levar esse entendimento às crianças. Elas precisam entender o que está sendo dito ali, o que está sendo falado. Tem que ser uma linguagem acessível para elas. E aí a Maria Ângela até falou,
desse livro aqui, O Meu Pequeno Evangelho, da Turma da Mônica. Olha que gracinha. Esse não é ótimo para tratar das lições do Evangelho junto com as crianças. E aí tem lições aqui sobre indulgência, sobre amar a todos, o que é amor, o que é paz, e com personagens que as crianças conhecem. Então, você vê que já traz para uma linguagem mais próxima. Além desse, tem outros livros que seguem a mesma linha, como a Maria Angela falou, O Evangelho da Meninada, tem Alvorada Cristã, que também é uma psicografia de Chico Xavier, alguns outros volumes da própria série da Turma da Mônica voltados para o espiritismo. Então, o importante é trazer a criança para o estudo e não afastar. Se a criança não quiser, não arredar pé e disser, não vou participar de jeito nenhum e tudo mais, cabe a nós também ter o discernimento de entender que aquele não é o momento dela, fazer o evangelho ainda assim, porque ela vai continuar se beneficiando do culto no lar. Mas forçar, às vezes, causa um dano muito pior. Então, é para ser um momento de estudo e de prazer, não de obrigação, no sentido de obrigação de castigo, de tem que ser feito, de punição. E sobre a viagem, né, Beth? Vou viajar, não vou estar em casa naquela semana, o que eu posso fazer? Bom, se você tem a viagem de antemão marcada, você pode combinar com eles dizendo, na última reunião que vai ser feita em casa, dizendo, na próxima semana eu não vou estar em casa, mas quero continuar fazendo o evangelho, vou estar nesse mesmo dia, nessa mesma hora, e conto com a presença e com o apoio de vocês. Vai ter alguém lá para ajudar, porque nós temos uma dificuldade muito grande de locomoção. Para eles, principalmente para esses espíritos que nos ajudam no Evangelho no Lar, que estão muito à nossa frente, né? Eles têm uma facilidade muito grande de deslocamento, graças à força do pensamento e tudo mais. Então, onde a gente estiver, a gente pode fazer o Evangelho no Lar. Vai voltar para casa? Já deixou aquela viagem de lado, sabe quando vai voltar? Mesma coisa. No último culto lá, fala, na próxima semana estarei de volta em casa. Então, mas quando for viajar, é bom dar o endereço também. Dizer que vamos estar no lugar tal, endereço tal, porque assim fica bem certinho de onde poderemos ser encontrados. Se foi uma coisa em cima da hora, não teve como planejar, mas também não pôde deixar de viajar, faz uma prece no instante que você souber, mentaliza, pede desculpas por ser uma situação atípica e aí fica por sua conta também. Ou, durante aquela semana, pular e voltar na semana seguinte, mas, de preferência, justamente porque ajuda muito mais a gente a ter esse entendimento e ter a constância, o costume, pode fazer da mesma forma lá também. Então, assim que teve a notícia de que não vai poder estar em casa naquele dia, naquela hora, avisa que na semana seguinte vai fazer em outro lugar. Certo? Certo. Bom, Anderson, você mesmo mencionou, dando o exemplo da pessoa que se isolava dentro de casa todo determinado horário, aquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Sim. Isso é uma prática. Né? Então, assim, por que precisamos fazer sempre no mesmo dia, no mesmo horário? Isso é um ritual? Então, essa coisa do ritual, tem ritual, não tem ritual? Por que a prática do o culto do Evangelho no Lar, tem essa necessidade, né, de horário marcado, dia marcado? Vamos pensar assim, é um ritual, e aí a gente pensa na nossa vida, o que não é um ritual? Se a gente for levar em conta, né, o nosso dia a dia, o cotidiano, todo dia acordar naquela mesma hora, claro, falando numa situação livre, não nesse momento que a gente está vivendo agora, porque as coisas estão mais complicadas, mas a gente acorda naquele mesmo horário, toma café naquele mesmo horário, vai para o trabalho naquele mesmo horário, volta para casa também no mesmo horário. Não é uma espécie de ritual também? Mas por que esse ritual é realizado? Porque a gente assume um compromisso.
A gente assumiu o compromisso de trabalhar naquele dia e naquele horário. Então, acontece exatamente da mesma forma no Evangelho no Lar. Naquele dia da semana, sempre o mesmo dia da semana, sempre o mesmo horário, a gente assume o compromisso de estar ali disponível para esse trabalho com a espiritualidade. Lembra que lá no início a Maria Ângela falou que quando a gente faz o Evangelho no Lar, nossa casa, nosso lar, quando a gente está aberto para isso, quando a gente está ciente da importância desse trabalho, ele se torna um posto de atendimento. Imagina se a gente fizesse isso sem esse rigor de dia da semana e horário marcado. Não teria como eles saberem quando a gente vai estar disponível para eles realizarem esse atendimento, né? Então, quando a gente marca um dia da semana fixo, um horário fixo, a gente está se comprometendo ali com a espiritualidade de abrir a casa para esse atendimento, para nós e para eles e para aqueles desencarnados que estiverem ao nosso lado também, ou que forem levados ali, para serem atendidos nesse primeiro momento. Então, é muito mais uma questão de compromisso, de comprometimento, de trabalho espiritual, do que de ritual, propriamente falando, né? O ritual propriamente falando, no caso. Isso, muito obrigada. Até aqui, nós estamos conversando sobre o que fazer e como fazer o Evangelho no Lar. Mas eu vou direcionar para a Maria Ângela uma pergunta sobre o que não fazer. Né? O que não fazer durante o culto do Evangelho no Lar? Por que dessa pergunta? Porque tem ainda muitas pessoas que imaginam que podem fazer perguntas. Posso fazer pergunta para os espíritos presentes? E se acontecer uma manifestação mediúnica, como que eu vou proceder? E os comentários sobre, às vezes, você leu justamente uma passagem que fala de um evento que está ocorrendo ali naquela família. O que não fazer, Maria Ângela? Engana-se quem acha que o momento do culto do Evangelho no Lar é um momento de manifestação mediúnica, porque não é. O momento de manifestação mediúnica é na casa espírita e, mesmo assim, nem pode ser em todas as reuniões. Vocês imaginam, eu, Anderson, na hora da gente estar fazendo a palestra, a gente tem uma manifestação mediúnica. Então, as coisas têm o seu horário certo e o objetivo adequado para o momento. Então, o momento do culto do Evangelho é um momento de estudo para encarnados e desencarnados. Os desencarnados que participam da reunião, eles não precisam se manifestar. Quando há uma manifestação mediúnica durante o culto do Evangelho, o foco da reunião ele muda totalmente. Porque as pessoas não vão estar mais interessadas no estudo, elas vão estar preocupadas com a manifestação mediúnica. Outra coisa, qual de nós está habilitado para saber se aquele irmão que está ali se apresentando, por exemplo, como um mentor espiritual de alguém, ou amigo espiritual de alguém, ele realmente é quem ele diz que é? Ou será que não é um irmão que está querendo fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque, assim como tem irmãos assim encarnados, quando perdemos o corpo físico, não deixamos de ser quem somos, não. Tem aquele tiozão que a gente acha que é o tiozão, que é engraçado, né? O da piada, lá do outro lado também. Né? Ou até aquele irmão mesmo que está agressivo, que está emocionalmente desequilibrado. Aí você imagina uma manifestação dessas dentro de casa, às vezes na frente de crianças, de pessoas que não têm condições de lidar com aquela situação. Então, dentro da nossa casa, não é um local para manifestação mediúnica. Essas manifestações, pacíficas ou não, elas devem acontecer dentro da casa espírita. Se tem alguém na casa que está em desequilíbrio, precisando de ajuda, né? Porque vem passando por esse tipo de situação, essa pessoa primeiro precisa ser ajudada, né? Para que ela possa participar do culto do Evangelho sem dar passividade para as entidades espirituais, para que o foco da reunião ele não seja desviado, né, do objetivo principal, que é o estudo de encarnados e desencarnados.
Com relação às leituras, né, e é muito comum quando há problema, ou um conflito familiar generalizado, ou conflito entre pessoas específicas dentro da família, é muito comum que caia uma leitura, por exemplo, de um livro de mensagem que a gente abre ao acaso, e que é o acaso, entre aspas, que a gente sabe que o acaso não existe, né? Que caia uma mensagem que é uma lição. Mas não é para que a gente olhe para o colega do lado com aquele olhar 43 dizendo assim, isso aí é para você. Aquilo ali é para todos os envolvidos. É um recadinho para todos. Olha, eu tenho tomado cada uma na testa aqui que vocês não imaginam. É para todos os que estão ali, não é para o fulano ou o cicrano, é para você que está lendo, né? É para o outro que está ouvindo, e às vezes é até para aquele que nem está presente. É para todos nós. É para que a gente extraia dali o melhor, para que todos nós possamos rever a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, o que estamos sentindo, o que estamos pensando. Não é especificamente para A, B ou C, é para todos, para que todos nós possamos aprender. Se é você que está lendo, é principalmente para você que está lendo. Qual é o ouvido mais próximo? É o seu. Então, é especificamente para você. Né? Então, não cabe, naquele momento, um comentário ou um olhar dizendo assim, nossa, mas essa é para o fulano, olha, essa daí é para você, dá aquela cutucada, essa daí, porque aí o que você vai trazer com isso? Você vai colocar todo o momento de estudo, de agregar energia positiva, você vai botar um ponto final naquilo ali tudo. Porque, às vezes, a partir de um comentário desse infeliz, de um olhar maldoso, começa uma discussão. Ou não rola discussão ali naquele momento, mas a pessoa já fica com aquela mágoa. Na primeira que você fizer, ele vai falar: é porque você, no dia do culto do evangelho, quando leu isso assim me olhou atravessado. Pronto, o objetivo que era trazer uma energia positiva para a família, trazer uma proteção espiritual, você já jogou tudo pro alto. Né? Porque fez um comentário infeliz, deu uma olhada atravessada para o familiar, então não é para que isso aconteça. Realmente, o assunto é muito relevante. Estamos ficando em casa, né? Por conta das necessidades do distanciamento social, e precisamos verdadeiramente cuidar muito da nossa casa. Né? O assunto é realmente como eu vou dizer assim, ele nos dá vontade da gente ficar aqui conversando, falando do Evangelho lá por muitas e muitas horas, né? Mas o nosso tempo está chegando ao final. O nosso tempo está chegando ao final. Eu vou pedir para cada um de vocês deixarem a sua mensagem e depois eu deixo aqui eu tenho um convite para fazer para você que está nos assistindo. Vou pedir primeiramente ao Anderson que deixe a sua mensagem final sobre o nosso tema de hoje. Primeiro de tudo, que a gente agradeça a oportunidade de ter um lar onde fazer esse evangelho. Mas eu não moro, eu não tenho a minha casa ainda, é muito complicado para mim, mas se você tem um canto onde descansar a cabeça, você já tem um lar. E isso já é uma bênção tão grande que qualquer trabalho que a gente faça em torno disso já é um baita alívio para o coração. E por que não estender esse carinho, essa gratidão de ter nosso canto, de ter um canto, um lugar onde dormir, onde apoiar a cabeça, em vez de encarar a batalha terrível que está lá fora, né, por conta disso tudo que vem acontecendo. Por que não exercitar essa gratidão justamente através do Evangelho no Lar? Lembrando que o Evangelho no Lar é para a gente, principalmente, se conhecer, se melhorar e vivenciar o Evangelho, porque sem isso não há Cristo que resolva, como diria minha avó. Maria Ângela, o que você deixa de mensagem?
Bom, eu sou suspeita, porque, como Anderson, né, eu fiquei à frente do curso do Culto do Evangelho durante 6 anos, e tenho um respeito, um carinho muito grande por esse trabalho e também por esse momento, porque já era uma prática que eu já tinha hábito de fazer na minha casa, mesmo nos momentos que eu, por motivo de trabalho e estudo, não estava ligada a nenhuma casa espírita, eu nunca deixei de fazer o culto do Evangelho. Muitas das vezes, a gente, quando inicia esse compromisso com a gente mesmo, com a espiritualidade, parece que tudo desanda na casa, não desisto. Porque o objetivo é que você desista, e se você desistir, você está fazendo o jogo do contrário, né? Então não desista, façam. Se você ainda não tem essa prática, passe a ter, porque isso é uma forma de você conseguir, principalmente nesse momento em que a gente está convivendo com muitas notícias tristes, né? Onde a convivência familiar aumentou, porque muitos de nós estão em home office, alguns, infelizmente, perderam seus empregos, então estamos mais dentro de casa no convívio familiar, que é um desafio constante. Ter essa prática, ainda que você faça sozinho, né? Mesmo que as outras pessoas da família não aceitem, não queiram participar, é uma forma de você se fortalecer espiritual e emocionalmente para que a gente não adoeça do espírito e do corpo. Porque o momento, infelizmente, está propício para essas coisas que não são tão positivas. E se a gente não tiver algum suporte espiritual, fica muito difícil. E o culto do Evangelho no Lar é um desses suportes. Então, quem não faz ainda, que possa fazer. Se você não sabe, a Beth daqui a pouquinho vai te dar uma dica incrível. Posso acrescentar uma coisinha só, que eu acho que é importante também, aproveitando o gancho da Mariângela, que me ocorreu aqui o seguinte, que nesse momento que a gente está vivendo agora, além desse convívio maior com os familiares, tem muita gente também fazendo a passagem para o outro lado, né? Sim. E o Evangelho no Lar, nesse momento, acaba sendo uma grande caridade com a espiritualidade, porque eles precisam, tanto quem está fazendo essa partida sem ter ciência do que está acontecendo, quanto aqueles que são socorristas. Se a gente oferece um posto de ajuda, um posto de socorro, de amparo, olha o quanto a gente está fazendo também, o mínimo que nos cabe diante dessa situação, dentro de casa, com um trabalho espiritual ainda por cima. Sim. E não precisa nem se preocupar de, meu Deus, então eu estou trazendo gente doente para minha casa. Não, você está trazendo gente que ajuda as pessoas doentes. Sim. Então, para pensar um pouquinho nisso também, né, do bem que a gente pode fazer simplesmente fazendo o Evangelho no Lar. Isso aí. É verdade. Bom, chegamos aqui ao final do nosso painel. Agradecer muito Mariângela e Anderson por ter compartilhado conosco toda essa experiência que vocês possuem e foram construindo através do trabalho, né? Muito como instrutores do curso de Evangelho no Lar, e falar com você que está nos assistindo, que assistiu esse painel. Se você já faz o Evangelho no Lar e tem dúvida, se você ainda não faz e gostaria de fazer, se você se interessou em saber mais, nós temos aqui um convite para você. Nós vamos convidar você para participar do nosso curso online do Evangelho no Lar. Nosso curso online do Evangelho no Lar vai acontecer no dia 2 de maio, às 15 horas. Mas veja bem, é um curso, então você precisa se inscrever. A partir entre 18 e 30 de abril, no nosso site, lembrando, www.uniãoespiritaramatiz.org, sem tio, sem BR, nós vamos deixar um formulário para você preencher e se inscrever no nosso curso. O curso é gratuito. Se você for lá agora no nosso site, você já vai encontrar o formulário para se inscrever e será pelo Google Meet. Então, você precisa ter uma conta Google
para poder acessar o Google Meet ou pelo seu computador ou pelo seu celular, mas é preciso se inscrever e nós só temos 20 vagas. Corre lá e faz a sua inscrição. Se você gostou desse painel, por favor, curta, comente, compartilhe. Sim. E esteja conosco nos nossos canais, nossa página no Facebook, nosso Instagram e no nosso canal de YouTube. Bem, agora, como eu falei no começo, todo trabalho espírita, ele inicia e encerra com uma prece. Então, eu vou convidar a Mariângela para fazer a nossa prece de encerramento. Bom, pessoal, vamos todos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar a figura do nosso irmão e mestre e maior exemplo, Jesus. Vamos descruzar os nossos corações, também nossos braços e pernas, caso estejam cruzados, para que a energia possa fluir. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, e ao nosso irmão e mestre Jesus, nosso amigo Ramatiz, nossos amigos espirituais, que estejam conosco ainda mais de perto, e agradecer ao Pai, principalmente, por essa oportunidade de estarmos aqui, estudando, falando sobre as leis espirituais contidas no Evangelho, e sobre essa prática tão saudável que é o estudo semanal do Evangelho no lar. Estamos gratos por essa oportunidade, gratos por tudo ter corrido bem, pelo amparo que nos deram nesse momento, na gravação desse painel, e nos tem dado em nossas vidas, até para que tenham possibilitado estarmos aqui hoje, nos reunindo para mais essa tarefa. Agradecemos a vocês por tudo isso, agradecemos pelas nossas vidas, nesse momento onde tantas famílias estão enlutadas, tu tem preservado a nossa vida, a vida dos nossos, nos guardado de todos os males. Agradecemos pela oportunidade de trabalho e pedimos as tuas bênçãos e a tua permissão para encerrar mais esse painel, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.